Boa noite a todos, muito obrigado pela participação de vocês. Iniciamos agora nossa reunião temática do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Hanseníase, NEP-Hans, da UFMG. Hoje nós estamos com o nosso convidado, Gabriel da Rocha Fernandes, pesquisador em saúde pública do Instituto René Rachou, que vai discutir conosco hoje vigilância e inteligência artificial a serviço da saúde pública. É a primeira vez que, coletivamente, o grupo se aproxima desse tema. Então, nós estudamos uma possibilidade de uma única apresentação para a gente ter a oportunidade de explorar ao máximo essas possibilidades e depois organizar outros encontros temáticos e técnicos para que a gente possa elaborar algum projeto nesse campo, principalmente que envolva não somente aspectos clínicos, mas também que possa envolver aspectos da vigilância e monitoramento de contatos. Queria agradecer o Gabriel, que está conosco aqui. Gabriel já é nosso parceiro desde 2016, quando ele participou da banca de ele, Návila Varanga e Mitsuma, que está conosco aqui também, não se apresentou ainda, mas depois vai se apresentar, onde ele defendeu a análise da influência de polimorfismo do gene TLR1 na suscetibilidade à hanseníase per si, um estudo caso-controle. E o Gabriel foi da banca, como pesquisador do René Rachou. A gente tinha uma parceria muito forte também com o Rodrigo Oliveira nessa época, e com o René Rachou, com vários estudos usando MLflow, biologia molecular, e o Gabriel sugeriu que o estudo fosse continuado, utilizando a aprendizagem de máquina. Então, esse segmento se deu com o doutorado da própria ele, também já ele como co-orientador, que foi intitulada Predição do Risco de Adoecimento por Hanseníase em Contatos de Casos da Doença em uma Região Endêmica brasileira. Um estudo que está sendo assim, muito lido do ponto de vista da procura pela tese, há uma metodologia muito robusta, e agora estamos finalizando o artigo dele para a revista da Fiocruz, a revista de Manguinhos. Já publicamos um artigo desse trabalho também, Gabriel, que foi fatores relacionados ao adoecimento também, dos contatos. O Gabriel, ele é bacharel em Ciências Biológicas, em 2006, pela UFMG, concluiu o doutorado em Bioinformática em 2011 pela mesma instituição, e fez durante o doutoramento, ele fez o sanduíche na Europa Molecular Biology Laboratory, em Heidelberg, na Alemanha, sob orientação de Pierre Bourque, referência a estudos genômicos e metagenômicos. Entre 2011 e 2014, foi responsável pela plataforma de bioinformática do Programa de Ciências Genômicas e Biotecnologia da Universidade Católica de Brasília. Em 2015, começou a carreira como pesquisador em saúde pública no Instituto René Rachou, Fiocruz, Minas. Em 2018, tornou-se pesquisador associado do Centro de Pesquisas Metabólicas Básicas da Universidade de Copenhague. É membro do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Bioinformática, da UFMG, e em Ciências da Saúde da Fiocruz. Também compõe um corpo colaborador dos programas em Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal de Goiás, e Genética da UFMG e Medicina da USP. Tem grande experiência em Genética e Bioinformática, coordenando estudos que integram genômica e microbiomas para a construção de modelos preditivos, usando aprendizagem de máquina, bem como estudos de associação genômica e desenvolvimento de ferramentas para análise de dados biológicos. Vou passar a palavra imediatamente para o Gabriel. Gabriel, você fica à vontade, você está em casa, tá? E vamos ver, esperamos aí uma noite de bastante aprendizado com você. Fique à vontade, mais uma vez, muito obrigado pelo seu aceite e pela sua generosidade, de estar conosco mais uma vez. Obrigado, Chico. É um prazer estar aqui falando, e a gente a gente já vai para o 8º ano de parceria da Escola de Enfermagem da UFMG com a bioinformática, Então, eu gosto muito de explicar isso, de que a bioinformática e essa pesquisa de alta tecnologia, ela precisa pular o muro, que separa o atendimento, a vigilância,
o cuidado, a prática clínica e o laboratório, né? E um dos jeitos que a gente pula esse muro é levando a informação para todos também. Então, é muito importante falar aqui, né? E mostrar para todo mundo da clínica aí o que a gente pode fazer com a aprendizagem de máquina. Tem um microfone aberto aí, da Ana Kelly. Ana Kelly, fecha o microfone. Alice, você podia fechar os microfones, por favor. Isso, obrigado. Então, eu vou apresentar aqui, né, uma visão geral do que a gente faz, do que a gente pode fazer com a inteligência artificial, mais precisamente dentro de um contexto de vigilância, né? Então, aqui eu não estou nem considerando outros aspectos de desenvolvimento, de tecnologia aqui. Meu foco é vigilância e o que a gente pode fazer para aplicar a saúde pública, né? Então, eu estou pulando os slides aí para vocês? Eu estou conseguindo slide? É porque eu não vejo mais aqui. Sim. Então, tá bom. Se eu parar de falar, se der algum problema, Chico, você me manda o WhatsApp, porque eu não vejo a tela mais, tá? Tá ok, tá bom, tá bom. Então, tá bom. Então, voltando aqui no tempo, né, de onde que vem a importância da vigilância, a vigilância é uma ferramenta que ela é usada, né, há décadas e talvez até séculos, alguns poucos séculos, para poder identificar e agir contra algum agente patogênico, né? Então, ela sempre cresceu em torno de um aspecto de adoecimento, né? Então, ela está muito ligada à epidemiologia, né? Então, aí tem um artigo de 1988 que fala justamente dessa vigilância em saúde pública nos Estados Unidos, e que aí fala que a vigilância epidemiológica é uma coleção sistemática contínua, análise e interpretação de dados de saúde, que é essencial para o planejamento, implementação e avaliação da prática de saúde pública. É fortemente ligada a uma disseminação dentro de um prazo plausível, né? Desses dados a todos aqueles que precisam saber. Ou seja, vigilância não é só monitorar, mas é informar e agir, né? Então, isso aí é uma visão já de 1988, né, que o link final dessa cadeia de vigilância é a aplicação desses dados na prevenção e controle, e que o sistema de vigilância ele tem que incluir uma capacidade funcional de coleta de dados, análise e disseminação ligados a programas de saúde pública. Então, aí já dá uma visão para a gente, né? 1988, há quase 30 anos, há quase 40 anos, a gente tem aí uma visão de que é muito importante a coleta de dados, né? Então, desde esse momento, a gente já começa a ver o potencial que tem nos dados. No Brasil, infelizmente, a gente não coleta dados. Então, a gente fica muito refém de observações pontuais, né? Já em 2012, o CDC ele lançou um manual sobre vigilância em saúde pública, e ele citou, inclusive, esse trabalho de 1988 como uma âncora onde que ele sugeria melhorias. E aí ele aponta, nesse caso, 6 pontos de atenção que devem ser sanados o quanto antes. Isso em 2012, né? Primeiro ponto, um dicionário. O que é o dicionário? Quando a gente coleta dados, a gente precisa que todo mundo que está coletando dados fale a mesma língua. E a gente sabe, né, principalmente no Brasil, que a gente tem regionalismos, a gente tem abreviações, a gente tem pessoas que têm aprendizados diferentes, e pela escola dela, ela aprendeu com um nome, e em outra escola aprendeu um outro nome de uma mesma doença. Então, a gente precisa de um dicionário comum.
esse dicionário comum, ele vai juntar os termos, né, que relatam aquele mesmo evento e vai colocar dentro de um mesmo contexto. Então, não interessa se a pessoa escreveu em um prontuário, se a pessoa está com febre, hipertermia, coisa que eu não sei qual que é o nome de pire alguma coisa, pires, não, pires não, piremia, alguma coisa de piro. Mas é tudo febre, entendeu? É tudo alteração na temperatura. E isso é importante, entendeu? A gente saber que esses relatos estão acontecendo, eles são importantes. Então, desde 2012, foi chamada a atenção pelo CDC da necessidade de ter um dicionário comum que guarde essas informações. A outra coisa é uma necessidade de vigilância global, ou seja, o mundo todo tem que estar acompanhando os eventos clínicos que acontecem. E a gente viu isso muito claramente no fim de 2019, quando começaram a reportar uma síndrome respiratória aguda, grave, que começou a acontecer na China, e a partir disso, todos os outros países começaram a monitorar esses eventos de síndrome respiratória aguda grave. E a síndrome respiratória aguda grave, como o próprio nome diz, é uma síndrome. Então, ela começa pela vigilância dos sintomas. Então, a primeira frente de informação que a gente tem é um sintoma, e o mundo todo tem que estar monitorando isso. Agora, surgiu um alerta para Mpox, né? Então, ele veio a partir de relatos do Congo. Então, a partir de um evento que aconteceu no Congo, o mundo todo começa a procurar por aqueles sintomas. Mas só que tem um problema grande. Quando a gente procura pelo sintoma, né, específico, porque a gente já tem uma hipótese, a vigilância já deixa de ter aquele aspecto preventivo para ter um aspecto de contenção. Quer dizer que o problema já aconteceu. Então, isso é uma coisa que deve ser sanada, né? Outra coisa é tecnologia e ciência da informação. Então, desde 2012, foi apontado uma necessidade de infraestrutura de tecnologia da informação e profissionais ligados à ciência de dados para poder trabalhar com esses dados, para poder fazer modelagem, para buscar padrões, né? E, na época, a gente tinha sistemas de aprendizado de máquina, mas são diferentes dos que a gente tem hoje. Então, ainda assim, a gente buscava padrões a partir dos dados comuns. Outra coisa que é extremamente necessária é uma mão de obra qualificada, porque só o especialista sabe se aquele dado dele faz sentido ou não, né? O computador, ele não estudou fisiologia, ele não estudou infectologia, ele não sabe bioquímica, ele não sabe imunologia. Ele olha os dados e procura por alguma coisa que possa estar ressaltando, né, aos olhos do computador. Mas ele não sabe contextualizar aquilo. Então, sem uma mão de obra qualificada, sem um especialista para fazer essa curadoria, a gente está à mercê da falta de conhecimento que o computador tem, né? Outra coisa que é essencial é o uso e o acesso aos dados. Os dados têm que ser compartilhados, que é para outras pessoas poderem usar e comparar com os seus modelos. A gente teve um exemplo claro disso agora, durante a pandemia de Covid-19, né? Em que dados genômicos de todos os bancos de dados genômicos do mundo, né, pelo menos os principais, que são os do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Finlândia, da Islândia e da Dinamarca, eles foram compartilhados para fazer estudos de associação, para ver qual variável genética poderia estar mais associadas ao quadro de adoecimento da Covid-19. Então, o acesso público aos dados ele é muito importante também. E já que a gente tem muitos dados e tecnologia de informação, a gente precisa gerenciar e armazenar isso tudo, né? Então, a gente tem, nesses 6 pontos aí, a gente vê que a gente tem 3 pontos que são muito associados aos dados,
né, a análise de dados, a infraestrutura, a ciência de dados computadores, e 3 pontos que são muito associados à parte clínica e à parte de saúde pública mesmo, né, ao recurso humano. Então, a gente tem papéis compartilhados aí entre o ser humano e o computador. Então, quando a gente tem medo da inteligência artificial dominar o mundo, ela não aprende nada se nenhum humano não ensinar, né? Então, dentro desse artigo do CDC ainda, ele aponta que a vigilância ela é multidisciplinar, né? Então, a gente precisa de diversas áreas que precisam contribuir para que essa vigilância cubra ao máximo possível e extraia o máximo de informação desses dados. Então, você junta epidemiologia, informática, trabalhos de laboratório, estatística, ciências sociais, ciências que tomam decisão, medicina, engenharia, economia, isso tudo é importante na hora da gente fazer o monitoramento. E aí a gente precisa de parceiros oficiais e não oficiais, né? Então, a gente tem aqui os parceiros oficiais, que são a Secretaria de Saúde, órgãos oficiais, né? Tanto os municipais, estaduais, federais, os sistemas públicos de saúde, e a gente tem os parceiros informais, que são as ONGs, a mídia, os indivíduos mesmos que compartilham dados, né? Então, é muito importante a gente trazer a população para o meio acadêmico, principalmente quando trata de ciência de dados, porque eles detêm os dados, né? E aí a gente tem hoje um sistema complexo de saúde pública. A gente tem os provedores, os consumidores, as agências federais que tomam decisões, a gente tem os sistemas hospitalares e a gente tem os departamentos que fazem a governança. Então, isso tudo, eles estão ligados e conversando entre si, e eles têm que trocar os dados, né? Então, a Anvisa, por exemplo, que é uma agência regulatória brasileira, ela precisa trocar dados com os hospitais, com os provedores de saúde, com os consumidores, né? Então, a gente precisa dos dados das farmácias. Então, hoje, a gente já integra o sistema de venda das farmácias a sistema de predição de adoecimento aqui no Brasil. Um exemplo é o uso da venda de alguns medicamentos para identificar surtos de doenças como o Covid-19 ou de dengue, né? Quando alguns medicamentos começam, né, a venda deles foge do padrão normal, isso quer dizer que tem algum evento acontecendo. E identificar esses eventos acontecendo e comunicar eles a tempo é essencial. A gente tem a famosa história do surto de febre amarela que teve em Minas em 2016 ou 2015? 2016, se não me engano. E que aí tinha uma vilazinha no interior de Minas e que uma enfermeira, enquanto estava andando, viu alguns macacos mortos. E aí ela viu os macacos mortos e pensou, deve ser febre amarela. Vou chegar lá no meu posto de saúde, comunicar à Secretaria Municipal de Saúde para começar uma campanha de vacinação contra a febre amarela. E aí vacinou todo mundo. As cidades em volta, todas sofreram muito com a febre amarela, mas esse ponto não, né? Então, isso é as coisas que a gente busca identificar com inteligência artificial, né? E aí, em 2020, tudo mudou, né? A gente tinha um padrão de mundo ideal para vigilância em 2012, que era um mundo que, né, a gente precisa ter controle dos dados, a gente precisa de mão de obra qualificada, mas a gente achava que a gente nunca iria chegar no momento que a gente precisaria de tudo de uma vez, até chegar a pandemia de 2020, né? E aí a pandemia de 2020 precisou mobilizar uma comunidade, né? Então isso aqui foi a primeira reunião de uma rede regional de vigilância genômica, foi organizada pela Organização Pan-Americana de Saúde. Aqui estou eu, ó, eu sou SPDC na seta. Então,
a gente precisou juntar várias pessoas que fazem a vigilância, várias pessoas que trabalham com ciência de dados para entender como que a gente pode monitorar e predizer algum evento que possa estar acontecendo. Então, de 2020, as coisas em diante, as coisas foram muito aceleradas, né? E aí a gente reconheceu o papel importante de ter uma ciência de dados muito relevante. E aí, para essa rede de vigilância da Fiocruz, a gente precisava de duas coisas principais, que eram o gargalo, né? Já que a Fiocruz tem muitos especialistas em virologia, em epidemiologia, em infectologia, né? Então, a gente precisava de infraestrutura, que a gente precisava de computadores e sequenciador, né? Então, aqui a gente tem sequenciador de DNA, e aqui a gente tem um mega computador que nós temos aqui na Fiocruz Minas. A gente tem mais de 400 processadores, né, 400 núcleos de processamento, 3,5 terabytes de memória RAM. Então, se você pensar aí que o seu computador, se ele for muito bom, ele tem 16 GB de RAM, esse tem 3,6 tera. Então, é um computador muito grande. Só que ele não serve para nada se não tiver um recurso humano extremamente qualificado. Essas aqui são as minhas sobrinhas, elas foram lá no laboratório de sequenciamento, elas sabem usar um sequenciador e elas sabem rodar uma análise de identificar variante de SARS-CoV-2, de SARS-CoV-2, por exemplo. Só que elas não sabem o que fazer com esses dados. Elas não têm conhecimento biológico para interpretar e extrair informação de vigilância acerca desses dados. E isso é um gargalo grande. E esse gargalo, ele fica muito grave quando a gente come mosca, né? O famoso comer mosca, né? Quando um evento acontece e a gente não percebeu ele a tempo. Então, eu vou contar aqui uma historinha da gente comendo mosca na vigilância por SARS-CoV-2. Então, a gente teve aí, em um momento que tinha um patógeno já até então conhecido, que estava circulando, e toda vez que a gente tem um patógeno conhecido, a gente segue por esse caminho. A gente amplifica o genoma daquele patógeno e sequenciamos e avaliamos as mutações. Então, é muito simples. Sequenciar um patógeno é muito simples. Então, ele não é fator limitante para nenhuma vigilância, por exemplo. Então, a gente cobre aqui o genoma do SARS-CoV-2, como exemplo, e aí a gente põe para sequenciar. Aqui está onde que a gente comeu mosca. Em algum momento, a gente identificou algumas mutações, em vermelhinho aqui, são mutações que acontecem em um determinado ponto do genoma do SARS-CoV-2. Algumas mutações aconteciam só em alguns estados do Brasil. Eles não aconteciam em outros estados. Aqui, só nos estados rosinha e verdinho, se eu não me engano, era no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. E aí, o problema grande é que poderia ser uma variante espalhando, né? E aí a gente tem que procurar para saber qual variante que é, e cercar para que ela não espalhe pelo país todo, como foi o caso da variante Gama, por exemplo, que foi a P2. Ela começou no Amazonas, só que quando a gente percebeu que ela poderia espalhar, ela já tinha espalhado pelo Brasil todo. E ela foi um problema grande só no Brasil. Todos os outros países não tiveram problemas dela. Agora, se é porque o sistema de vigilância deles atuou melhor, ou se é porque geneticamente a gente era mais suscetível, ou é porque a gente estava em um outro momento da pandemia que tinha espaço para a gama expandir, a gente nunca vai saber, porque esse momento já passou. Mas a gente não queria comer mosca. Então, a gente cercou essas amostras aqui, e depois vocês vão ver. Mas aqui a gente tem um exemplo claro de uma comida de mosca que teve um impacto muito grande no mundo todo, que foi a Ômicron. Depois que a Ômicron já tinha sido identificada e descrita, eu fui lá no banco de dados, que tem todos os genomas de SARS-CoV-2 depositados, e aí eu procurei por tudo aquilo que fosse parecido com
com a Ômicron. E desde a Ômicron, se eu não me engano, ela foi identificada em novembro. Mas só que desde final de agosto, começo de setembro, ela já circulava pela África, só que ela estava sendo classificada como uma outra coisa. Ela não tinha sido classificada como Ômicron, porque a gente não tinha observações suficientes para poder identificar aquilo como uma nova variante. Era mutação pontual. Então, vem uma outra lição, que para identificar um padrão, a gente precisa de muitas observações. Poucas observações podem ser acaso, mas muitas observações é um padrão. Então, a partir do momento em que se tinha muitas observações, a gente pôde, então, falar, olha, isso aqui é uma outra variante que se chama Ômicron. Né? A partir de agora vai se chamar Ômicron. E a gente perdeu a chance de cercar essa nova variante logo no começo. Não a gente, Brasil, mas o mundo, né? Que a vigilância é global. E aí, aquele quadradinho ali, né, das variantes que estavam diferentes em alguns estados do Brasil, são essas aqui, que é o papel da Fiocruz. Ao longo da pandemia, a Fiocruz sequenciou mais de 5 mil genomas, e a gente identificava variantes. E aí tem uma história dessa variante, que é a XAG, ela apareceu nesse padrão aí que eu mostrei para vocês, e aí eu avisei a rede que tinha um padrão diferente, que poderia ser uma outra variante. Só que ela já tinha sido descrita, já tinha sido reportada na mídia, inclusive, como sendo uma outra variante, que era essa XQ. Então, saiu, né, nos jornais, falando que estava tendo um surto de XQ no Rio Grande do Sul, e que a XQ tinha vindo da Dinamarca e de países árabes, e que eles estavam cercando para que ela não espalhasse e tal, mas, no fim das contas, não era XQ, era uma outra variante que chamava XAG. E, a partir dessa caracterização, a partir do momento que a gente consegue falar, olha, o que define uma XAG é que ela é uma recombinante de BA1 e BA2 com um ponto de fusão na posição X. A partir desse momento, a gente consegue monitorar e cercar essa variante. Então, a gente vê que ela nem espalhou tanto pelo Brasil, ela ficou concentrada no sul, em São Paulo, por causa do fluxo, mas a partir desse momento em que a gente caracterizou, a gente conseguiu monitorar e cercar. E esse é o papel da vigilância, né? É caracterizar, monitorar e impedir que aquele patógeno se espalhe, né? Mas esse é o cenário lindo, né, em que a gente conhece o patógeno. Igual, por exemplo, se vocês querem fazer a vigilância de Mycobacterium leprae, é fácil. A gente tem genoma, a gente tem genes marcadores, a gente consegue rastrear. Como o Chico disse, é caro fazer PCR de todo mundo, mas a vigilância demanda isso, né? Demanda nem que seja por amostragem, mas a gente tem que sequenciar os assintomáticos. Inclusive, a Ômicron só foi detectada porque sequenciavam assintomáticos, né? Eles sequenciavam aleatoriamente pessoas que passavam pelo metrô lá na cidade do Cabo, né? Então, esse é o cenário ideal, quando a gente sabe o que a gente está procurando. Porém, quando a gente não sabe o que a gente está procurando, a gente procura alguma coisa desconhecida. E, para isso, a gente usa outras abordagens, que são metagenômica, metatranscriptômica, que estão na moda, porém, moda não é resposta precisa, né? Ela demanda uma análise muito cuidadosa. Porque como que você procura por um patógeno que você não conhece? Corre o risco de você apontar o dedo para alguém, para uma bactéria da microbiota, por exemplo, que não tem papel nenhum no adoecimento, entendeu? Ou ela, por si só, não fala sobre o adoecimento. É o que eu costumo falar sobre a teoria do OVNI, né? O que é um OVNI? É um objeto voador não identificado.
Ninguém falou que é um alienígena, mas a maioria das pessoas acham que é um alienígena. Ele é não identificado. Inclusive, pode não ser nada, né? E é a mesma coisa da vigilância de um patógeno desconhecido, né? Então, é muito complicado a gente identificar um patógeno quando a gente não sabe o que está procurando, porque a chance de errar, às vezes, é maior do que a chance de acertar. Isso por causa da especificidade e da sensibilidade do teste de hipótese, que é o exame clínico, né? Então, mas aqui eu ressalto a importância de outras coisas, que são os metadados. Aqui eu tenho a abundância de vírus que foram identificados em diversos pacientes. E aqui eu tenho uma informação que é muito importante, que são os descritores de cada um desses pacientes. Então, eu sei se o paciente não tem nenhuma doença, se ele tem diabetes tipo 1, se ele tem diabetes tipo 2, ou se tem diabetes adulta, latente, autoimune, se ele toma metformina, se ele é homem ou mulher, qual que é a idade dele, qual que é o IMC dele, entendeu? Então, eu tenho todas essas informações. E essas informações que são o ouro da vigilância, né? Às vezes, a gente está procurando por um patógeno, por alguém para apontar o dedo, sendo que o dado mais valioso não é nem quem que é o patógeno, mas quem que ele infecta, né? Quem que está suscetível ao adoecimento a partir dessa exposição. E aí a gente sai da vigilância do indivíduo para fazer uma vigilância do ambiente, porque não é só o indivíduo que é responsável pelo adoecimento, não é só uma suscetibilidade dele, o ambiente também é um ambiente suscetível. E aí a gente começa a fazer monitoramento de patógenos em um ambiente, monitoramento de vetores. Você pensar que muitas doenças têm vetores bióticos ou abióticos, a gente tem que monitorar esses vetores também. A gente faz estudos evolutivos para ver se aquele patógeno está mudando em um determinado ambiente. Igual a gente passa por um processo de aquecimento do planeta. Esse processo de aquecimento, ele muda a evolução de alguns patógenos, entendeu? Porque o calor excessivo é um estresse. Todo indivíduo sob estresse aumenta a taxa de mutação genômica para que, eventualmente, uma dessas mutações confira alguma característica de resistência àquele ambiente estressante. Então, é normal a alteração da evolução dos patógenos em um ambiente estressante. Então, isso a gente precisa acompanhar também. Porque se a gente não consegue eliminar o patógeno, a gente pode, pelo menos, diminuir a velocidade da evolução. Outra coisa que a gente tem que procurar muito são genes de resistência a antibióticos. Genes de resistência a antibióticos, segundo a OMS, podem estar associados às próximas pandemias de bactérias multiresistentes, porque a gente tem um uso indiscriminado de antibióticos, a gente tem um ambiente altamente estressante, com aumento de temperatura, com uso de medicamentos, com intervenções químicas, e que isso pode acabar selecionando genes de resistência. E o impacto antropológico também. Então, a gente tem, o ser humano impacta a natureza e acaba trazendo patógenos para perto deles. A Covid-19 é um exemplo disso, né? É o impacto antropológico trazendo um spillover, né? Que é um espirro, né? De um patógeno que pula de um hospedeiro para uma outra categoria de hospedeiro. Então, isso acontece. Então, o que a gente faz nessa vigilância do ambiente? Isso aqui é um exemplo de uma aluna de doutorado, que chama Júlia. Ela faz a vigilância de genes de resistência a antibiótico no esgoto. Então, ela tem dados de 2020, 2021 e 2022. O que aconteceu nesses anos? Pandemia. O que aconteceu na pandemia? Pessoas tomando antibiótico aleatoriamente, né? Então, a gente busca o papel do uso indiscriminado de antibióticos na seleção de genes de resistência a antibióticos no esgoto, né? O que é o esgoto de uma cidade?
é o reflexo de uma população, né? Então, todo o esgoto vai para a estação de tratamento, pelo menos é o que a gente esperaria, e lá a gente consegue monitorar. Então, a gente pode tanto monitorar patógenos, né? A gente pode monitorar Mycobacterium leprae, a gente pode monitorar SARS-CoV-2, a gente pode monitorar mpox, a gente pode monitorar genes de resistência também. Né? E aí a gente busca por padrões. Isso aqui são alguns padrões, como, por exemplo, o esgoto do aeroporto de Confins, ele é diferente do esgoto das residências de Belo Horizonte quanto ao conteúdo de genes de resistência a antibiótico. Isso por quê? Né? Tem um estudo que mostrou que a cidade de Belo Horizonte foi uma das que teve medidas mais efetivas no controle da pandemia. Né? Se todas as outras capitais tivessem seguido o mesmo modelo de dispersão da doença que Belo Horizonte teve, o número de mortes no Brasil seria menor. Então, a gente usou o aeroporto de Confins como um outlier, então, ou seja, tem pessoas do país todo que transitam por lá, né, e que isso pode ser diferente do esgoto das casas. E a gente vê diferença, a gente vê que o esgoto do aeroporto tem genes de resistência que são diferentes do esgoto doméstico. Então, ou seja, Belo Horizonte, de fato, é diferente do resto do Brasil. Mas o que tem de diferente? Então, a gente consegue ver quais são os genes de resistência que são selecionados a partir do uso indiscriminado de antibióticos, por exemplo. Então, isso é uma vigilância ambiental. Isso é um exemplo de como a gente pode usar o esgoto para saber o que está acontecendo em uma cidade. Né? É um exemplo. E a gente tem outra escala de vigilância, que é a vigilância do indivíduo, não do patógeno, mas quem que é a pessoa que está adoecendo, porque o adoecimento, ele é individual. A gente tem características individuais que levam ao adoecimento. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de genética mendeliana, que a gente tem um alelo, um locus e 2 alelos diferentes, né? A gente tem um alelo A e um alelo G. Então, a gente tem indivíduos que são heterozigotos, a gente tem indivíduos que são homozigotos para o alelo G, para o alelo A, e a gente usa todas essas observações para ver quem adoeceu e quem ficou saudável. E, a partir disso, a gente faz um estudo de associação para ver quais variantes genéticas podem estar associadas ao adoecimento. A Ellen fez isso no mestrado dela. Ela buscou por mutações que estavam associadas à proteção quanto ao adoecimento pela infecção do Mycobacterium leprae. Ou seja, nem todo mundo que está infectado vai adoecer. E esse adoecimento ele tem um aspecto genético forte. Então, esse tipo de estudo, a gente chama de estudo de associação. Então, a gente tem 2 estudos principais, que é o TWOS, que é para identificar mutações associadas a alguma doença ou predisposição àquela doença, e a gente tem o PHIOS, que é identificar mutações que estão associadas a algum fenômeno, a algum fenótipo, né? Como, por exemplo, o fenótipo de ter febre depois que toma uma vacina, ou o fenótipo de ter tontura depois que tem algum evento de levantar rápido, né? Igual aquele povo que levanta rápido e dá teto preto. Claro, você tem uma variável genética que está associada à pressão, mas você tem diversos outros dados do indivíduo que estão associados à própria fisiologia. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Aqui é um exemplo de um DWOS que a gente fez. Então, a gente fez um estudo de associação para ver quais as mutações que estavam associadas à COVID severa. Nesse estudo, a gente acompanhou mais de 2 milhões de indivíduos. Ou seja, a gente tinha os bancos de dados compartilhados, que é aquilo que a gente falou lá atrás, e a partir desse banco de dados, a gente sabia o genoma de todas essas pessoas, e a gente sabia que todos eles faziam parte de um background genético da população. Toda vez que o indivíduo chegava no hospital, testava para COVID, e ele tinha COVID severo, ou seja, tinha sintomas fortes, ele saía do meu grupo background populacional e virava um grupo doente. E aí a gente fazia
um modelo, ou seja, uma equação para descrever o risco de hospitalização de um indivíduo, que é a idade dele ao quadrado, mais a informação genômica, mais o papel de algumas comorbidades e diversos outros dados. Que eu não coloquei aqui, porque o modelo é muito grande. Mas isso aponta para essa posição do seu genoma, que é uma posição no cromossomo 3, que é herdado do Homo neanderthalis, quando o Homo neanderthalis cruzou com o Homo sapiens no norte da Europa e na Eurásia. Então, ou seja, europeus, caucasianos e pessoas da Eurásia têm essa mutação com mais frequência. Africanos, que deram origem aos Homo sapiens puros, não têm, e nem os do leste asiático. O que acontece? Covid-19 severa atingiu mais Europa, América, que é miscigenado, e Ásia, né? Eurásia, ali, né? África quase não teve casos sintomáticos. Né? Por quê? Porque muitas pessoas não respondiam por não ter variabilidade genética que dava suscetibilidade à Covid severa. Dentro desse cluster tem vários receptores de quimiocina, o que explica algumas pessoas inflamarem tanto quando expostas ao patógeno. Então, ou seja, não basta saber quem que é o patógeno. A vigilância deles vai depender da frequência daquela mutação na população. Por exemplo, na África, essa mutação está presente em 0,01% da população. Na Europa, ela está presente em cerca de 15% da população. Então, é muito mais fácil você achar um sintomático na Europa do que na África. Por isso que lá na África, a vigilância que identificou a Ômicron era feita nos assintomáticos, no pessoal que transitava pelo metrô. Porque se você pega só os sintomáticos, você está criando um viés populacional genético na hora de fazer essa vigilância. E aí volta naquilo que eu tinha falado com o Chico. Às vezes, se a gente faz só um teste imunológico, antiproteína de Mycobacterium leprae, a gente está enviesando porque a gente não está fazendo uma vigilância dos assintomáticos. E aí a gente vê a importância dos fatores genéticos e fatores sociais nesses trabalhos, né, que é o trabalho da Ellen, do Chico também, e do grupo aí do Nep Hansen, né, que é para ver o papel dos fatores genéticos e de fatores sociais. Ou seja, não basta ter o patógeno, você depende de fatores genéticos e fatores sociais. Os fatores sociais podem ter uma base genética? Pode ter um viés nos fatores genéticos? Podem, e provavelmente isso está acontecendo. A gente vê aqui, por exemplo, que a gente tem alguns fatores sociodemográficos que estão associados à seropositividade quando exposto ao Mycobacterium leprae. Mas isso pode ser por um aspecto social, porque a pessoa mora em um local pobre, que a pessoa vive com esgoto a céu aberto, que a pessoa não tem acesso a saneamento básico, a produtos de higiene, não tem acesso à vigilância, à água tratada. Então, isso tudo aumenta, de fato, o risco. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem um aspecto social fortemente ligado a um aspecto genético, que é uma segregação étnica que tem aqui. Né? A gente tem um percentual maior de pessoas em risco social que pertencem ao mesmo grupo étnico. E isso enviesa também esses fatores genéticos. Né? E aí, talvez, seja até por isso que a gente esteja vendo só sintomáticos nele. Quem sabe, tem um monte de gente privilegiada tomando banho, né, com água de aquecimento solar e com shampoo caro e que tem Mycobacterium leprae, só que não tem o fator genético para adoecer. Quem sabe? Né? A gente só vai saber isso se a gente fizer a vigilância geral. E, para isso, precisa de integração, né? Que é estudar a chance de um fenômeno acontecer. Então, a gente precisa de um patógeno, aspectos imunológicos como infecção prévia, vacinação, suscetibilidade genética,
fatores antropológicos, biológicos, ambientais, e isso tudo leva ao adoecimento. E é aí que entra a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai pegar todos esses dados e vai buscar padrões que o nosso olho não consegue identificar. Eu não sei se vocês sabem, mas a intuição, a gente acha que é uma voz do além que fala para a gente fazer ou não fazer alguma coisa, mas ela tem muito a ver com o reconhecimento de padrão. Então, às vezes, o nosso subconsciente identifica um padrão antes do nosso consciente identificar. Ou seja, a gente tem um sistema de aprendizado muito forte no nosso cérebro, mas a gente não percebe, né? Porém, o computador pode ajudar a gente nisso. Então, a gente vai dar dados para o computador aprender, né? Então, e ele vai aprender a partir desses dados. Então, ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado com o conteúdo que a gente vai dar para o computador estudar. É igual o grupo do WhatsApp, né? A minha mãe e a tia, elas têm o grupo do povo do bairro. O grupo de WhatsApp delas é antivacina, pró-apocalipse. Então, para elas, o mundo está acabando e que está todo mundo tendo câncer por causa do sal que põe na comida, porque está comendo pouco bicarbonato de sódio, porque bicarbonato de sódio cura tudo. Ou seja, isso para elas é informação, entendeu? Porque estão passando isso para elas. O computador é a mesma coisa. Se você passar besteira, ele vai aprender besteira, né? Então, é a regra número 1 da ciência de dados. Conheça os seus dados. Saiba triar aquilo que você vai dar para o seu computador aprender, né? No mundo da ciência de dados, a gente usa uma expressão que é cheat in, cheat out. Só que vai sair mais bonito. Então, se você coloca, né, coisas ruins para o seu computador aprender, ele vai soltar coisa ruim, só que mais bonito, mas vai ser ruim, não vai ser conhecimento, né? Então, por isso é importante, cada um de nós, nas suas áreas, eu sou especialista em genômica, o Chico é especialista em hanseníase, tem gente que é especialista em vacinação, em acompanhamento imunológico, em cuidados, entendeu? Cada um dos especialistas tem que fazer uma triagem dos dados para dar o máximo de conhecimento real e útil para o computador aprender. Outra coisa importante é retirar todos os vieses, né? Porque se você enviesar, ele vai ver só aquilo que você quer que ele veja. Ele vai aprender só sobre aquilo. E a outra coisa é não busque por qualquer coisa. Quando você busca por qualquer coisa, você acha alguma coisa. E aquilo que você acha, muitas vezes, não faz sentido. A gente tem um filme que vem de um livro, que é o Guia do Mochileiro da Galáxia. E aí tem o maior computador do mundo, que consegue responder qualquer pergunta. Aí eles vão lá para o computador e perguntam qual que é o sentido da vida. Aí o computador passa anos processando, fazendo estudo de dados, e aí ele responde 42. Ou seja, se você não sabe fazer a pergunta, se você está buscando por qualquer coisa, se prepare para achar uma resposta completamente sem sentido. Pergunta objetiva traz resposta objetiva. Então, é importante você saber o que dá para o seu computador estudar, e é importante você saber fazer a pergunta para ele. E esse é o meu papel na ciência, né? Eu, como bioinformata, o meu papel é saber perguntar para o computador responder, né? Quando a gente pergunta qualquer coisa, e a gente fala assim, vê aí se tem alguma coisa. Quando você procura por qualquer coisa, você acha tudo. Então, isso aqui é um exemplo de um trabalho em que a pessoa fala assim, procura aí qualquer coisa, testa tudo contra tudo. Quando você testa tudo contra tudo, você acha alguma coisa. Acha um monte de coisa. Inclusive, tem um banco de dados que chama Spurious Correlations, que só fala de correlações espuras. Isso aqui é um exemplo, que existe uma correlação muito grande, né, de 0,98 entre o consumo de queijo per capita e o número de pessoas que morrem enroladas no lençol.
né? Então, tem uma correlação muito alta entre comer queijo e morrer enrolado pelo lençol. Tem uma correlação muito alta também entre a taxa de divórcio e o consumo de margarina per capita. Ou seja, quanto menos margarina as pessoas consomem, menos pessoas se divorciam no estado do Maine, nos Estados Unidos. Essa correlação é de 0,97. Tem uma escala que vai até 1, ou seja, é muito linear. E aí a gente tem uma outra correlação, que é o número de carros japoneses vendidos nos Estados Unidos e pessoas que se matam a partir de batidas de carro, né? Isso tudo você acha quando você compara tudo contra tudo, que é a famosa alma gêmea sentada do seu lado no ponto de ônibus. Você está lá no ponto de ônibus e puxa papo com a pessoa. Em algum momento você vai chegar em algum ponto comum. E aí, nesse ponto comum, você vai falar assim, puxa, como o mundo é pequeno, nós somos almas gêmeas. Mas só que, na verdade, você desenhou o alvo em cima daquilo que era comum. E como que as pessoas tendem a interpretar isso? Com sensacionalismo, né? Então, eles vão falar assim, olha, a gente vai ter que fazer leis para o lençol, principalmente em Minas Gerais e na França. E lá todo mundo come queijo, então vai ter muita gente morrendo enrolado no lençol. Ou então vão falar que o anúncio de margarina ele não é real, porque quanto menos margarina, menos divórcio, né? Então, quer dizer que comer margarina aumenta o número de divórcio. Então, aquele anúncio da família feliz comendo margarina é falso, né? Então, ou seja, é isso que acontece. E isso acontece no mundo acadêmico. Os cientistas interpretam errado os dados porque não souberam fazer as perguntas corretas. E o computador aprende errado. Então, para isso, a gente precisa saber diminuir esse impacto. E aí entra o treinamento de dados. A gente precisa garantir reprodutibilidade, a gente precisa aplicar o nosso conhecimento técnico e a gente precisa ajustar modelos. Isso aqui é um exemplo de um trabalho que foi feito por uma aluna de doutorado minha. O trabalho está até aqui nesse QR Code, mas a gente pegou tudo que é dado de abundância de bactéria, tudo que é dado categórico a partir de formulários e de exames, tudo que é dado quantitativo que foi extraído a partir de exames clínicos, e usamos isso para gerar subpopulações. A gente pegava subpopulações aleatórias a partir desse conjunto de dados, para ver quantas vezes que aquele padrão aparecia em 50 subpopulações. Aqueles padrões que apareciam mais vezes, provavelmente eles são os melhores descritores de uma população geral, e não um viés do nosso conjunto de dados. Então, isso é um jeito da gente garantir a reprodutibilidade dos nossos dados. E aí, quando a gente vê, vários daqueles nossos candidatos, eles falam só sobre os nossos dados, e não sobre a população como um todo. E aí a gente pega só aqueles que respondem sobre tudo, para poder ver qual que é o impacto de cada variável na predição de um adoecimento, por exemplo. O trabalho dela era o risco de adoecimento de diabetes tipo 2. E aí todo mundo fala, é porque tem um papel muito importante da microbiota intestinal, e aí vou fazer uma modulação da microbiota intestinal para que você nunca tenha obesidade e nem diabetes e tudo mais. E aí a gente foi medir o impacto de cada variável. Qual que é a variável que melhor descreve o risco de diabetes tipo 2? Variável genética. Se a sua família tem, aumenta muito seu risco. Segunda variável, IMC. Se você está acima do peso, você tem uma grande chance de estar inflamado por interferon gama, e esse interferon gama altera o seu metabolismo de glicose. Aí você pergunta, e a bactéria? Cadê a tal da bactéria? A bactéria que melhor responde para o risco de adoecimento de diabetes tipo 2, ela responde por menos do que 1% dos casos. Então, ou seja, identificar a importância de cada variável no adoecimento ajuda muito a predizer intervenções também. E é isso que a gente faz. A gente acompanha e faz observações. Quanto mais observações você tem, mais você aprende. Isso aqui é um exemplo de como que a gente pode fazer isso. Então, vamos supor que uma criança nasceu em 1980. Então, ela nasceu de parto natural, saudável, sem nenhuma intercorrência.
Em 1988, ele deu entrada no hospital porque sofreu um acidente, teve uma lesão mecânica e tomou um anti-inflamatório Y, por exemplo. Em 1995, ela teve febre alta, dor de garganta, e tomou um antibiótico X por 7 dias. Observe que aqui eu não estou nem falando do patógeno, eu estou falando do indivíduo, né? O que ele teve. Em 2015, fez uma visita de rotina, colheu exames e fez check-ups. E aí eu tenho todos os exames dele aqui. Em 2023, ele teve uma dor no peito, uma dislipidemia e foi constatada uma aterosclerose. Então, isso é o histórico de uma pessoa. E isso é um histórico real. Isso que a gente vem acompanhando um projeto lá da Dinamarca, que chama Phenomenomics. A gente acompanha 600 mil pacientes, a gente tem todos os eventos clínicos registrados desde os anos 80. E tem todos os exames clínicos deles registrados desde os anos 80. Porque na Dinamarca, todo o sistema de saúde ele é público. Então, o seu cartão de saúde é o seu CPF lá. O seu documento de identidade é o seu cartão do SUS. Então, todo mundo usa o sistema público de saúde. E ele é integrado e monitorado desde os anos 80. O meu papel nesse trabalho é fazer o aprendizado de máquina para a predição de eventos cardiovasculares. Então, com isso, a gente observa todos os eventos que estão acontecendo há 40 anos, e aí a gente busca por padrões para poder predizer destino e intervenções. Então, vamos supor, uma mulher que tem uma determinada bactéria no intestino, que faz consumo alto de colina, né, que é um nutriente que está muito presente em crustáceo, em ovo, leite, laticínios em geral, né, queijo e tal, e ela tem essa bactéria que converte a colina em um composto que se chama TNA, esse TNA, né, que é a trimetilamina, ela é absorvida pelo intestino, vai para o seu fígado ela é convertida para trimetilamina em óxido, que inverte o transporte de colesterol. O que eu posso fazer? A partir do momento que nos exames dessa mulher eu vejo que ela tem essa predisposição e que ela tem uma dieta, porque aqui eu tenho até os dados nutricionais, porque eles têm acompanhamento por nutricionista público também, eu consigo fazer uma intervenção, por exemplo. Então, através de padrões identificados a partir de inteligência artificial, eu posso fazer uma intervenção logo no começo da vida com uma vacinação, por exemplo, para evitar que ela seja infectada por um patógeno ou por uma bactéria que pode desencadear um processo que lá no futuro vai dar um evento cardiovascular mesmo. Ou talvez eu possa fazer uma intervenção mais tardia também. A partir do momento que ele fez esse exame de rotina, fez o check-up, a partir desses resultados, eu já posso orientar uma mudança nos hábitos, né, de vida, para fazer mais atividade física, para ter uma alimentação mais saudável, para que esse evento do risco cardiovascular nem chegue a acontecer. Eu já tenho resultados desse trabalho? Não tenho, porque eu não tenho observações suficientes, né? A minha população está começando a ter 40 anos agora. Então, os eventos cardiovasculares vão começar a acontecer, vão começar a se tornar mais frequentes. Então, quanto mais observações, melhor eu vou poder identificar esses padrões. E que aí é a inteligência artificial que vai achar isso. E aí a gente tem alguns exemplos de como a gente usa isso na prática, né? A gente tem, por exemplo, um surto de Guillain-Barré, que aconteceu no Peru, em 2023, e que aí, como que eles identificaram isso? Eles viram que o número de casos de Guillain-Barré flutuava aqui entre 0 a 10 casos por 100 mil habitantes, se eu não me engano, ao longo de todas as semanas epidemiológicas do ano. Porém, tiveram algumas semanas epidemiológicas que fugiu desse padrão e foi lá para quase 40 casos. E aí, na semana seguinte, foram 20, quase 25. Na outra, quase 30. Aí, eles falaram, tem alguma coisa acontecendo. Vamos atrás dessas pessoas e ver onde que elas estiveram em contato, porque pode ter algum agente infeccioso associado a isso. Porque síndrome de Guillain-Barré é um processo autoimune que muitas vezes é desencadeado por um processo
infeccioso precedente, né? E aí eles viram, através de vigilância genômica, sequenciaram todos os indivíduos que estavam com Guillain-Barré e viram que eles todos tinham sido infectados por Campylobacter jejuni, que era uma infecção alimentar. Foram atrás e identificaram o frigorífico que tinha essa infecção. Então, isso é vigilância, entendeu? É você juntar sintoma com genômica, com vigilância sanitária, e atrás do patógeno e cercar, né? E aí, é isso que a gente tem que fazer. E, para isso, a gente tem que coletar dados o ano inteiro, semana epidemiológica atrás de semana epidemiológica, por vários e vários anos. Porque, a partir do momento que a gente conhece qual que é o padrão normal da distribuição ao longo dos anos, a gente vai saber se algum evento aconteceu ou não. Então, a gente vai precisar, né, se a gente começar a fazer isso no Brasil agora, a gente vai precisar de alguns anos, seja 3, 4, 5, 6, 10 anos, coletando dados até a gente identificar alguns padrões. E aí a gente entra dentro dos dados do mundo real. O que é um dado do mundo real? A pessoa chega no hospital e os dados dela, os dados clínicos, todos os sintomas, tal, eles já vão para um sistema de aprendizado de máquina toda semana para ver se algum padrão mudou. Então, toda semana a gente tem um relatório para dizer se tem algum evento acontecendo. Se o número de pessoas com febre aumentou, né? Isso hoje já é implementado na União Europeia, é um projeto que se chama DARWIN, que é Data Analysis and Real World Interrogation Network, e tem um dos Estados Unidos que chama Sentinel. Então, para fazer isso, a primeira coisa que eles tiveram que fazer é integrar o sistema de saúde. Então, os hospitais trabalham com o mesmo dicionário, a mesma linguagem. Então, eles tiveram que padronizar a linguagem que os hospitais vão escrever nos prontuários deles, para depois fazer. Isso chegou no Brasil, né? Isso chegou no Brasil através de uma demanda da Anvisa, é a Fiocruz Minas, sou eu, a Rafaela Fortini, que é do grupo de pesquisa Data, e o Pedro Alves, que faz a vigilância genômica de vírus na Fiocruz. A gente está trabalhando junto com a Anvisa para implementar os dados do mundo real. Por enquanto, a gente não está integrando todos os centros de saúde, porque o Brasil é muito grande, isso é um papel do Ministério da Saúde, mas a gente está fazendo com centros especializados, né? Então, a gente tem alguns medicamentos que a gente vai rastrear o efeito em tempo real, né, para que a gente possa orientar a Anvisa quanto à decisão. Como, por exemplo, alguns medicamentos que são muito caros, como o Zolgensma, né, que é usado para ANI, e que a gente vai monitorar em tempo real o efeito disso para ver se justifica o investimento em larga escala a partir do governo federal, para que isso não tenha que ser só via judicialização, né? Mas qual que é o grande desafio? Falta de integração dos dados de saúde. Os dados de um hospital não conversam com os dados de outro hospital. Entendeu? Então, a gente tem esse problema grande. Se você troca de hospital, ninguém nunca vai saber o que aconteceu ao longo da sua vida e saber por que você está lá hoje. Entendeu? Então, até o atendimento fica comprometido com isso. Outra coisa é falta de um dicionário comum. Cada hospital, cada região, cada pessoa escreve de um jeito. E isso falta comunicação. Nós estamos criando, na verdade, nós não estamos criando, mas nós estamos estudando implementar um dicionário comum. Porém, não é fácil, porque é difícil engajar os profissionais da saúde. É difícil você falar para um médico que, a partir de agora, ele não vai falar mais sobre hipertermia. Ele vai colocar um código que é internacional. O mundo todo vai saber que tem um surto de febre acontecendo em Bambuí. E esse surto de febre pode estar associado a dengue. Entendeu? Então, é difícil você engajar os profissionais de saúde, porque aí você tem que voltar lá na graduação. Eles vão ter que ter uma disciplina de ontologia, por exemplo. E aí, o que é a vigilância na era dos dados hoje? A gente tem uma vigilância genômica, né, que a gente precisa da informação genômica, seja do indivíduo ou dos patógenos, para a gente saber como cada população responde a um sintoma.
a gente tem uma vigilância dos patógenos que circulam, né, tanto no ambiente, tanto no esgoto, na escola e dentro de cada indivíduo, e a gente tem que monitorar cada sintoma. É uma febre, é um acidente, é um uso de medicamento, tudo isso tem que ser guardado, porque um dia esse conjunto de observações vai ser utilizado para identificar um padrão. E esse é um exemplo de como que a gente pode fazer. Vamos supor, né, a gente teve um medicamento X que ficou em moda em 2023. Né? Então, todo mundo começou a usar o determinado medicamento X. E aí a gente vai ver que alguns eventos começaram a aparecer em 2025 e que essa curva, ela condiz, ela se correlaciona com o uso daquele medicamento em 2023. Isso não poderia ser um evento tardio, né? Assim, um efeito tardio do uso daquele medicamento? Pode ser, mas a gente só vai saber se a gente passar uns 10 anos coletando dados. Ou seja, a gente está muito atrasado nisso. A gente precisa começar a coletar dados, a gente precisa muito observar todos os conjuntos de dados e incorporar o conceito de One Health. A gente não adoece sozinho, o ambiente adoece em volta da gente. Né? Então, a mensagem é que a vigilância tem que falar mais sobre o futuro do que sobre o passado. Ela tem que me contar como que eu vou evitar, do que contar o que aconteceu e quantas vezes que aquilo aconteceu. Né? Outra coisa que é muito importante é a gente reconhecer as limitações técnicas que a gente tem hoje e aplicar corretamente cada uma delas, né? Porque a partir desse reconhecimento a gente procura por soluções para poder driblar essas limitações ao invés de dar a resposta errada, né? Outra coisa é que a inteligência artificial ela pode integrar os dados e reconhecer todos os padrões que vão orientar a saúde pública. Mas, para isso, a gente precisa começar hoje a coletar os dados e fazer uma curadoria desses dados com os especialistas. Então, o pessoal que trabalha com hanseníase precisa coletar dados e fazer a curadoria. O pessoal que trabalha com vacinação precisa de amamentação, acompanhamento pré-natal. Tudo isso precisa ser acompanhado por especialistas e os dados precisam ser coletados. Todo dado é muito precioso, desde que tenha um especialista para falar se aquilo faz sentido ou não. Né? E é isso. A mensagem que eu tenho para passar é essa, que nós estamos perdendo muito tempo, a gente deve ter perdido uns 20 anos de dados que poderiam ter orientado muita coisa na saúde pública, mas a gente nunca preocupou em juntar essas observações todas. Então é isso. Bem. Obrigado, Gabriel. Que bela exposição, bons exemplos. Né? Que bom que nossos alunos estão aqui para te ouvir falar, e penso que, com certeza, suscitaram muitas dúvidas, né? Que a gente não vai saná-las todas hoje, mas, com certeza, surgiram, pelo menos para mim, muitas possibilidades. Né? E comecei a pensar assim, olha, nós fizemos um projeto em 2012, quando nós começamos a fortalecer o nosso grupo, né, e o projeto chamava assim, Processo de Exposição, Infecção e Adoecimento. É a vigilância total. Né? E foi uma parceria que a gente fez com a Fiocruz, do Remy Rachu, com o Rodrigo Oliveira, fizemos uma parceria com o Milton Moraes, também do Laboratório de hanseníase, né, o já falecido Milton Moraes, trabalhou muito com genética também, tivemos estudos genéticos, tivemos estudos marcadores sorológicos, estudos epidemiológicos, estudos sociais. Nós começamos a reunir dados, né? Bastante dados. Ao longo desse tempo, você participou de parte dessa análise que a gente fez. Né? E hoje a gente está num momento que eu acho que, talvez, com o conhecimento da inteligência artificial, a gente possa dar um salto precioso do que a gente tem feito hoje. Né? Se a gente der um salto ao incorporar a epidemiologia genética, a epidemiologia molecular, a questão da imunologia nos nossos estudos, agora a gente está precisando, né, de dar um salto para que a gente possa compreender, por exemplo, né, como monitorar esses contatos, né, como estudar melhor essa história
natural, social do adoecimento em hanseníase, né, que começa com essa exposição, que exposição que pode gerar. Né? Então, nós temos aí marcadores sorológicos, marcadores moleculares, marcadores genéticos, determinantes sociais da saúde, genômica do Mycobacterium lepra, meio ambiente. E como fazer isso num sistema de saúde, é o grande desafio, num sistema de saúde fragmentado, né, onde há uma falta de integração dos dados. Você acabou de citar vários exemplos aí, né, então nós estamos bastante atrasados e com uma doença que tem provocado, doença negligenciada, que tem provocado, vamos dizer assim, muitas incapacidades, né, e sem falar da discriminação, do estigma que traz mais complexidade ainda para a hanseníase. Então, eu acho que a hanseníase é um dos maiores desafios, talvez seja maior do que a diabetes, para o enfrentamento. E a doença mais antiga que nós conhecemos. Né? Então, eu estou colocando essas ideias aí para ver se a gente, né, para estimular um pouco o debate aí entre os nossos alunos, os nossos participantes aí. Nem acho que você vai responder tudo, mas talvez você tenha algumas pistas, né? Talvez a gente possa começar com uma coisa bem pequena, né? Que é, por exemplo, assim, como eu posso predizer o adoecimento de um contato, ou como eu posso, se eu não posso predizer, como eu posso monitorar esse contato usando a inteligência artificial, né? De modo que esse contato não se perca, sabendo que ele vai adoecer, considerando o período de incubação, né, da doença. Ô, Chico, a gente, né, nós acadêmicos, a gente acaba sendo muito polidos nas nossas abordagens, né? Uma vez eu estava conversando com a minha namorada, inclusive a Thaí, que é a Beatriz Betelli, ela é enfermeira também. E aí eu estava falando com ela sobre coleta de dados. E eu falei, isso aqui, você usa um aplicativo que monitora a sua saúde, você usa um aplicativo que monitora o seu ciclo menstrual, você usa um aplicativo que monitora dieta, e aí todos eles te dão isso de graça. Você acha que eles estão te dando isso de graça? Eles estão coletando tudo seu. Eles estão coletando tudo seu. Então, quando você vai e fala assim, estou no 18º dia do meu ciclo menstrual e hoje eu estou de mau humor, você está contando para ele o que ele vai usar para orientar uma mulher que vai pagar R$ 29,90 por mês. Entendeu? Então, o aplicativo de saúde, de corrida, que monitora tudo, e que aí você chega em casa, e aí você está empolgado, você vai e coloca lá, você fez tantas atividades, correu tantos quilômetros no dia, e que o seu peso hoje está em 72 quilos, e na semana que vem estava 68 e tal, ele vai usar isso tudo para sugerir um treino para uma pessoa que queira perder peso, cobrando R$ 59,90. Entendeu? Então, a gente está dando dados para o pessoal vender orientação de saúde para a gente, e a gente não está usando, entendeu? Eu tinha falado para ela trabalha muito com essas coisas de amamentação, obstetrícia e tal. Aí eu tinha falado para ela que se tiver um aplicativo que ajuda a mãe a cuidar do menino, e aí ele vai registrando tudo, se o menino dormiu bem, porque mãe, nos 6 primeiros meses, ela empolga. Aí ela vai fazer, eu vou preencher tudo. Aí depois ela cansa. Mas os 6 primeiros meses já dão muitos dados. E aí você sabe quais as intervenções que funcionam, quais as que não funcionam, o que faz o menino chorar, o que não faz, adoecimento, vacinação. Cara, você põe tudo, e aí você tem tudo. Hoje, um dos maiores bancos de dados de saúde que tem no Brasil é um laboratório de análises clínicas, que é o DASA, porque ele fez uma parceria com o Albert Einstein. Todo mundo que vai lá no Albert Einstein, eles pedem um genoma que vai ser sequenciado no DASA, e aí o DASA tem o seu genoma e os seus resultados de exame. Então, ou seja, ele pode muito bem um dia fazer um estudo
e vai associar uma variante genética a um determinado resultado do exame, entendeu? Então, a gente poderia estar coletando dados, só que a gente dificulta muito essa coleta de dados. Então, vamos supor, se você vai fazer uma vigilância lá em Almenara, faz uma parceria com a prefeitura de lá, mas vamos criar um aplicativo aqui da prefeitura, o pessoal contar problema no bairro, falar se tem esgoto a céu aberto, se tem sujeira na rua, se tem, que aí você coleta todos esses dados. E aí depois um dia você faz a associação entre essa sujeira na rua, sobre a falta de assistência, sobre a dificuldade de acesso ao posto de saúde, ao adoecimento. Aí você vai fazer, olha, está faltando poder público, está faltando amparo público para aquele indivíduo não adoecer, entendeu? Então, isso tudo são coisas que podem ser feitas, mas a gente precisa coletar os dados, a gente precisa de muitas observações para poder identificar padrão. E se a gente não observar, a gente nunca vai ver. Exato, com certeza. Eu queria abrir algumas colocações aí dos que estão presentes. Fique à vontade para falar ou no chat, ou perguntar diretamente aqui para o Gabriel, tá? Podem, lembrando aqui que tem um formulário de presença também, as pessoas assinarem, registrarem aí suas presenças, receberão um certificado aí após alguns dias depois dessa reunião. Mas eu gostaria de outros comentários aí, da Eileen, da Daniele, das pessoas que estão aí conosco aí, já trabalhando há algum tempo, como é que elas observam, né, essas possibilidades aí no trabalho e nas pesquisas que nós estamos fazendo, né? O Gabriel Silveira está falando sobre a questão do dicionário para os profissionais. Não é mais fácil criar algum programa que faça a troca do nome ao invés de ter que ensinar os profissionais? Uma boa pergunta, né? Quer dizer, um programa de inteligência artificial que converte a impressão do médico na nomenclatura do dicionário. Boa pergunta. Pois é, tem até algumas iniciativas quanto a isso, sabe? Igual, a gente pode utilizar a mesma abordagem que a gente usa para fazer alinhamento de sequência, né, a CGT, para poder converter isso em uma linguagem comum. Então, vamos supor, se a pessoa escreve febre, FREB, FBR, hipertermia, HPR termia, isso tudo vai virar a mesma coisa, né? Então, a gente poderia usar alinhamento de sequência para poder traduzir isso. Mas por que a pessoa não iria querer aprender Exato. ontologia, entendeu? Aí que entra a falta de engajamento, porque a pessoa não quer aprender. Porque o que é ontologia? Ontologia é a hierarquia da informação. Então, talvez, não basta saber que a pessoa teve febre, mas acima da febre está uma alteração de temperatura. Acima da alteração de temperatura está um processo inflamatório, entendeu? Acima do processo inflamatório está um agente patogênico. Então, todos esses níveis hierárquicos da informação são importantes para a ciência de dados e muito mais importantes para o clínico, para a pessoa que está lá com o paciente do lado. Porque ele tem que saber que a febre não veio do nada. Ela seguiu uma hierarquia até a temperatura da pessoa chegar em 37, entendeu? Então, esse engajamento, mostrar a importância, o quanto a pessoa vai aprender ao conhecer a lógica da informação, é muito complicado, porque tem que estudar, e as pessoas não querem estudar. Muito bem, muito bem. Obrigado pela resposta. Queria saber se tem mais alguma... Ele abriu a fila aí. Ele, por favor, pode ir.
Pode pegar a palavra. Bom, estamos escutando? Tranquilo, vamos. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar o Gabriel pela explanação, foi muito interessante, assim, e eu acho que levantou vários desafios que eu vejo que perpassa pelos nossos desafios que a gente percebe no serviço de saúde, né, Chico? Por exemplo, a questão que ele falou da falta de continuidade, né, das informações. Um dos grandes desafios da saúde hoje é a referência e contra-referência, que todo mundo sempre vai pontuar isso como um desafio. Você passa o paciente, você não recebe as informações, como está sendo o acompanhamento nos outros níveis de atenção à saúde, né? Então, realmente, isso não é só um desafio para a pesquisa, é um desafio para a assistência mesmo, essa continuidade do cuidado, de atenção, né, do paciente. Mas, pontuando essa questão, eu estava, enquanto o Gabriel estava falando, eu estava pensando aqui a respeito dos desfechos, né? Quando o Chico falou que a diabetes é muito mais fácil, às vezes eu acho que é mais fácil mesmo. Porque acontece? Quando você pensa diabetes, hipertensão, você tem até mesmo fluxos, né, Chico? Você tem escalas de risco, você tem várias ferramentas que podem te auxiliar na assistência. Já para a hanseníase, por ser uma doença, né, com vários determinantes, fica até às vezes difícil da gente pensar, né, como algum tipo de ferramenta poderia auxiliar. Por exemplo, eu vejo a questão do desfecho, né? Nós temos a questão do processo de exposição, infecção e adoecimento. Aí nós tivemos aquele artigo lá que um revisor veio questionando infecção clínica, né? Então, Infecção subclínica. Questionando infecção subclínica, porque se você faz uma eletroneuromiografia, ela dá alterada no paciente, já não é infecção subclínica, ele está assintomático. Então, assim, é muito complexo da gente pensar, assim, eu vejo que... Que dicionário que dá conta, né, ele? Que dicionário que vai dar conta disso? Mas a gente tem que pensar no futuro, né, Chico? Claro, claro. Sempre avançando. Então, assim, gostaria até mesmo que Gabriel e o Chico pudessem dar suas considerações a respeito, assim, de como que a gente pode pensar uma doença complexa, como é a hanseníase, porque a gente tem diferentes dimensões de risco de adoecimento, não é algo tão simples assim, né, do ponto de vista de vigilância no sistema de saúde, porque hoje nós temos um fluxo, por exemplo, o ML-Flow, né, o teste rápido, chegou e trouxe um fluxo novo, uma novidade que há muito tempo a gente não via na hanseníase, e que hoje os profissionais estão tentando, né, integrar aí na assistência, na atenção primária. Então, assim, como que a gente pode pensar, talvez, um futuro, a gente conseguir integrar? Eu acho que na tese eu até consegui, né? Dar, assim, começar a ir por essa área, assim, talvez quais variáveis seriam interessantes e tal, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque eu acho que a hanseníase é muito complexa desse ponto de vista. Pois é, você pensa aí que como que você chegou em um paciente que é assintomático, mas era no diagnóstico positivo? Como que você chegou nele? Ele era contato, né? Se ele não fosse contato, você nunca chegaria ali. Entendeu? Sim. Então, pensa quantos indivíduos que estão com infecção por Mycobacterium, mas não adoeceram e nem vão adoecer, e que você nunca vai saber. Esse é o grande problema de conter uma doença. Para qualquer patógeno, é uma vantagem muito grande para ele, vantagem evolutiva, né? A vantagem evolutiva para ele ser silencioso. Quanto mais silencioso ele for, quanto mais assintomáticos ele infectar, mais ele espalha, né? Por que ebola não vira uma pandemia? É altamente infeccioso, só que é altamente sintomático. A pessoa que pega ebola tem uma febre que ela não consegue sair de casa para espalhar para os outros. Por que a Covid espalhou tanto? Em primeiro lugar, porque a maioria das pessoas é assintomática,
Em segundo lugar, o sintoma, muitas vezes, passava despercebido. A pessoa chegava e espalhava para todo mundo. Por que que dengue espalha tanto, igual espalhou esse ano? Porque 80% é assintomático, entendeu? Então, essas doenças em que a maioria das pessoas são assintomáticas, você precisa fazer uma vigilância ativa e não esperar alguém adoecer para ver quem está em volta dele. Você tem que fazer uma amostragem, né, populacional, então aí vai até um estudo com a prefeitura, tudo mais, para poder, um estudo demográfico, para ver qual a amostragem que você vai pegar em cada região, para poder ver a frequência de positivos e associar a frequência desses positivos aos aspectos sociais dele. Provavelmente tem gente andando de carrão e casa de 2 andares aí que teve em Almenara, que é uma área endêmica, que é sintomática. E por ser caucasiano, provavelmente não vai ter sintoma, entendeu? Porque o Mycobacterium leprae, ele tem uma história muito grande na Eurásia, né? Então, ele causou muito problema ali na Eurásia milhares de anos atrás. Então, espera-se que a bactéria tenha evoluído para ser mais assintomático, né? Para responder menos àquele arsenal imunológico que os caucasianos têm. Tem um seminário que é muito legal, ele deve estar na internet. Foi de um grupo de seminários que se chama Brás Webinars, que é o pessoal da UFMG que faz, todo mês eles trazem alguém famoso internacional para poder falar. E aí foi uma pesquisadora falar sobre a imunologia do Neandertal. E aí ela falou sobre isso. O Neandertal, ele viveu na Europa e na Eurásia. É uma área que não é tropical, é clima temperado. Então, não circulava tanta bactéria, não circulava tanto vírus, não circulava muita coisa. Então, para ele, não era vantagem evolutiva, né, para o indivíduo neandertal, caucasiano, não era vantagem evolutiva ele se inflamar muito quando via um patógeno, porque ele não via patógeno. O indivíduo que nasceu na África ou no leste asiático, que é a área tropical, ele conviveu, foi exposto a vários patógenos. O indivíduo que era exposto ao patógeno e tinha resposta inflamatória, ou ele morria ou ele não saía de casa para passar o patógeno. Na época nem tinha casa, né? Ele não saía, ele não espalhava o patógeno dele. Então, os tropicais tendem a ser mais assintomáticos, principalmente para questões virais, para algumas doenças de protozoários, entendeu? E o europeu, não. O europeu ele responde aos vírus. Será que não aconteceu o contrário com o Mycobacterium leprae, já que ele tem origem lá, entendeu? Já que ele tem origem na Europa, que ele causou problema mais na Europa? Será que não está cheio de caucasiano andando com o Mycobacterium leprae para cima e para baixo? Entendeu? Então, a gente só vai saber isso, testar essa hipótese, o dia que a gente fizer vigilância. E é por isso que a gente tem que colocar nos orçamentos de quem faz assistência. Né? Quem faz assistência tem que colocar no orçamento, principalmente em regiões endêmicas, essa vigilância cega, a vigilância aleatória, contínua, por semana epidemiológica, inclusive. Entendeu? Para ver se está aumentando entre uma semana e outra, entendeu? Pelo menos mensal, bimestral, alguma coisa. Tem que fazer a amostragem. A gente tem um projeto de fazer uma coisa parecida com isso, mas é para ver
frequência de mosquitos que estão carregando arboviroses. Então, eles colocaram algumas armadilhas em BH. Então, a gente pega essas armadilhas, faz um pool, junta todo mundo, né, de uma mesma região, e faz um teste de PCR quantitativo, para ver se aquela armadilha tem muitos mosquitos infectados. Se sim, depois a gente conta quantos que são. Se nesse mês tem 10% e no mês que vem tem 15%, quer dizer que tem mais pessoas doentes naquela área passando isso para os outros. Entendeu? O mosquito, ele não brota vírus dentro dele. Ele pegou de alguém. Se de um mês aumentou para o outro, tem mais gente doente, não doente, mas tem mais gente com o vírus, mas ele nem sabe que está doente. A gente precisava ver um jeito de como monitorar isso para a hanseníase também. Então, vamos supor, a gente faz um estudo demográfico em Almenara, faz sub-regiões, faz a amostragem dessa região, junta todas essas amostras e faz um PCR quantitativo, por exemplo, para a gente poder falar, ó, nessa região tem caso. Agora, vamos dividir aquele pool que a gente tinha juntado 100 indivíduos, vamos dividir em grupos de 20. Ó, um deles respondeu, os outros 4 não. Então, esse que respondeu, vamos sequenciar os 20 que estão lá. E aí a gente vê os 20. Então, a gente consegue contar quantos indivíduos em um pool que a gente tem, sem gastar muito dinheiro. Muito bem, aí, veja, tem várias possibilidades, né? Eu acho que a gente já está se aproximando, né, com o nosso estudo com escolares, né, que são contatos, mas não são contatos sabidos. Depois nós vamos nas suas residências, depois nós vamos nos seus vizinhos, né? Quem sabe, né, a gente não aporta uma ferramenta da inteligência. E olha, nós temos um formulário bastante abrangente, né? Quem sabe não incorpora aí um QPCR numa segunda onda, numa terceira onda, né? Não vai dar para trabalhar com semanas epidemiológicas, porque nós estamos trabalhando com uma doença. Não, mas semestre já dá. Semestre já dá. Semestre dá. Então, eu acho que nós temos muitas pistas. Estou convidando todo mundo, nós chegamos ao final, viu, Gabriel, da nossa reunião, mas estamos chegando com essa pergunta sua, ele, né? Com essa última fala do Gabriel, de reunir as informações, e nós temos um pool, nós já temos um conjunto, estamos caminhando para isso, né? Eu acho que tem editais abertos aí, né? Eu acho que seria uma oportunidade, por exemplo, de apresentar um que vai complementar o estudo de Almenara, trazendo o PCR aqueles, sei lá, fazer um desenho amostral, não sei, eu acho que pode não ser para esse edital agora, mas acho que a gente tem que pensar a ideia de fazer essa reunião temática, de trazer, Gabriel, exatamente para a gente abrir as nossas mentes aí para além do que a gente está fazendo, buscando novas ferramentas, buscando novas formas da gente abordar, né, o problema da hanseníase na sua complexidade, inclusive colocando dentro da aprendizagem de máquina os determinantes sociais, né, que é uma outra coisa que também vem sendo muito negligenciada, né, ao longo da história. Todo mundo fala que tem relações, mas essas relações, do ponto de vista da sua prevenção, do ponto de vista do seu monitoramento e vigilância, elas não estão sendo utilizadas como tal, né? Mas na descrição e detecção da ocorrência da sua relação com o pobre, com o negro, com baixa escolaridade. Mas o que isso tem servido, né, para uma vigilância ativa, né? Eu acho que a gente já até fez umas discussões sobre isso, que eu acredito que hanseníase é uma doença ambiental. Eu tenho essa hipótese que ela é ambiental. Então, ela está no ambiente, né? Ela é transmitida ali pelo contato, pelo ambiente, pela falta de saneamento, que está muito associado à pobreza. Então, por isso que a gente acaba vendo esse aspecto sociodemográfico forte, né? E isso deve ser considerado na vigilância também, né? A partir do momento em que a gente aponta os locais, mas é aquilo, a gente precisa de muitas observações, e a gente tem que começar a coletar observações desde já, senão a gente está perdendo anos de
informações que seriam preciosas. Né? Muito bem. Queria agradecer a todos que estão conosco hoje, ficaram aqui até esse horário, né? E agradecer mesmo a Gabriel pela sua generosidade, trazer tantas informações, tantas possibilidades, né? E dizer que vamos continuar pensando e, quem sabe, a gente não faz um desenho aí próximo para que a gente possa aportar novos olhares e novas possibilidades. Meu agradecimento então, a você. Queria cumprimentar a Beatriz, que está aí ainda, né? Beatriz durou, né? Acompanhou aí. Não é? Não é certo, viu? Você está bem, hein? Deve estar ali no outro quarto, ali, com o foninho dela. Tá bem, queria agradecer a Sara, que ficou até agora também, Isabela, a Alice, aí, que ajudou na coordenação, né? A Daniela, que está conosco aí também, ele, que chegou também, mãe da Mira, ela agora é mãe, tá? Uma menina linda demais. E Thaís, que está conosco aí também, a todos que participaram até então conosco. A Beatriz apareceu. Aí, Beatriz. Estou aqui, prazer. Estou ouvindo 2 vezes. Prazer todo meu, Chico. Grande abraço, Beatriz. Grande abraço, Gabriel. Também. Fiquem bem. Grande abraço, gente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.